Boa noite. Esta medida, para mim, resumo rapidamente. Se funcionar é má, se não funcionar é horrível. É pior. É pior ainda. E eu vou explicar porquê. Bem, em primeiro lugar, é uma medida cega. Vamos lá ver. Nós estamos com uma crise de inflação. E a inflação é o quê? É a reação do mercado a um facto, que a disponibilidade de pessoas, empresas e Estado para comprar bens e serviços é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. E a subida do preço é a reação a este desequilíbrio. Não se corrige um problema de inflação dando mais poder de compra e incentivando o consumo das pessoas. Não é isso, não é assim que se combate a inflação. Combate-se a inflação fomentando a capacidade da economia de produzir mais bens e serviços para que, havendo mais, eles fiquem mais baratos, ou reduzindo a capacidade de pessoas, Estado e empresas de comprar esses bens e serviços. E é isso que o Banco Central Europeu está a fazer, subindo as taxas de juros. Agora, o que é verdade é que, quando estamos a falar de reduzir poder de compra a empresas e especialmente em famílias, nós estamos a constatar uma coisa, é que há famílias que estão a passar por uma dor que nós, do ponto de vista civilizacional, rejeitamos que elas possam passar. Há situações de privação social e material que são inadmissíveis numa sociedade do século XXI. E apenas essas famílias é que devem ser ajudadas. Esta medida é cega. Nós estamos a falar de 500 milhões de euros do Orçamento de Estado que vão ser distribuídos de forma indiscriminada por todas as pessoas. E por acaso eu cometi um erro. Eu disse de forma indiscriminada. Não é de forma indiscriminada. Porque é quem ganha mais que mais vai beneficiar desta medida. Uma família que gaste 500 euros nestas 44 tipologias de bens vai poupar por mês cerca de 29 euros. Uma família mais modesta, com mais dificuldades, que realmente são essas que estão a passar por maiores casos de privação social e material, vai poupar apenas 11 euros. Se nós pegássemos nestes 500 euros nestes 500 milhões de euros do Orçamento do Estado e ajudássemos realmente as famílias que precisam, por exemplo, 1 milhão de famílias que são beneficiárias da taxa social de eletricidade e que, de uma forma ou de outra, recebem prestações sociais, em vez de as estarmos a ajudar com 11 euros por mês, receberiam 183 euros por mês. Uma ajuda muito mais substancial. Mas isto é se a medida correr bem. O que é que significa isto? Se a cada ponto percentual de descida do IVA, os tais 6%, corresponder uma descida do preço também de 6%. Ora, não é isso que a experiência nos mostra. Por exemplo, quando houve essa descida na restauração em Portugal, ela foi completamente engolida pelos restaurantes. Não ficou no bolso de quem vai ao restaurante. Temos o caso de Espanha, em que ela foi, uma boa parte dela, engolida pela distribuição, produção, ou seja, a descida do IVA em Espanha não se refletiu 1 para 1 no preço. Temos outros casos na Finlândia, na França, quer dizer, todo o histórico de casos que a literatura de economia pode informar relativamente a estas descidas de IVA, aquilo que mostra é que a descida nunca é 1 para 1. E cada ponto percentual de descida do IVA que não se reflete na descida do preço é um ponto percentual de 500 milhões de euros que não foi para ajudar as famílias. E é isso que é gravoso. Em segundo lugar, há uma coisa que eu também não gosto muito nesta medida, que é o facto dela ser paternalista. Porque, vamos lá ver, aquilo que falamos não é o IVA zero para os produtos alimentares. É o IVA zero para 44 tipologias de produtos de bens alimentares. Por exemplo, eu tenho muito azar, porque eu gosto muito de robalo e não gosto tanto de dourada. E o governo vem-me dizer a mim que eu devia era comer dourada em vez de comer robalo. Está a ver? Ou se gostar, por exemplo, de melancia, tem azar, porque o Estado acha que deve comer melão. E foi no melão que baixou o IVA. Mais uma vez, é aquilo que eu digo, quer dizer, não é assim que se combate a inflação, aumentando o poder de compra das pessoas, que depois vão, obviamente, aumentar a pressão sobre preços e contribuir para parte do problema. Se todos os governos fizerem isto, e neste momento temos um problema político na Europa, porque de facto vários governos estão a ceder à pressão populista deste tipo de medidas e tornam a inflação mais persistente, o que significa que poderemos ter que ter taxas de juros mais elevadas por mais tempo, é um problema. Isso sem dúvida. Voltando atrás só para comentar algumas coisas, estávamos a falar da questão dos apoios à produção. É interessante porque os apoios, vamos lá ver, qual é a estrutura do mercado que nós estamos a falar entre consumidor, distribuição e produção. O que nós temos são muitos consumidores, alguns distribuidores e muitos produtores. A produção está atomizada.
o grosso da estrutura produtiva em Portugal são pequenos produtores, quer dizer, algumas exceções, mas são pequenos produtores na sua maioria, que se tentam juntar em algumas confederações de produtos, etc., para tentar aumentar algum poder de mercado. Mas o que acontece é que a concorrência é muito intensa entre os produtores. Estavam previstas, para além dos 500 milhões de euros para a medida do IVA zero, também 140 a 190 milhões de euros para a produção. Mas esses 140 a 190 milhões de euros vão para a produção concorre ferozmente entre si, porque boa parte dela produz produtos indiferenciados, que depois os supermercados, que são muito menos e têm um poder negocial muito superior, esses 140 milhões vão acabar por verter abaixo na cadeia de abastecimento, e será a partir da distribuição que irá ficar com a fatia de leão desses 140 milhões de euros, porque uma coisa é a incidência legal de um imposto ou de um subsídio, outra coisa é a incidência económica, não é? E claramente neste caso, quer dizer, é muito provável que esse subsídio até possa acabar mais no bolso dos distribuidores do que propriamente na produção, porque o ambiente comercial, concorrencial, é muito mais intenso entre produtores do que distribuidores. E uma prova provada disso é que, vamos lá ver, estávamos a falar há bocado da questão do acordo que foi feito relativamente a refletir no preço de venda a baixa do IVA. É que, primeiro, não há nenhuma cláusula sancionatória nesse acordo. Nós podemos gastar recursos do Estado a fazer a fiscalização dessa medida, para ver se isso realmente teve efeito. Mas e se não tiver? Não há nenhuma consequência. Não há nada no acordo que foi assinado. Aquilo é uma declaração de intenções. Ponto 1. Ponto 2. Quer dizer, tudo isto me parece, mais uma vez, um conjunto de decisões muito infelizes, porque o que nós devíamos estar a fazer é ajudar quem precisa. E não todos de forma indiscriminada. O Estado, o Governo, já tinha dado mostras que realmente estava a ir no caminho certo. Começou muito mal, 125 euros para 90% da população. Mais uma vez, não é assim que se ajuda uma crise inflacionista. Depois começou a ter medidas mais dirigidas e, de repente, tem esta inversão que não se percebe. E que, olha, vamos ver o que é que isto vai dar, mas quer dizer, a literatura e os exemplos que houve não nos dão grande esperança que isto possa ser benéfico para os portugueses. Vamos lá ver, Portugal começa por ter um problema. De todos os países da União Europeia, é o país com mais baixa literacia financeira. O bocado a Luísa falou disso, e é uma realidade. Portugal tem, dos índices de literacia financeira, tem o mais baixo da União Europeia. Mas muitas destas políticas também são gravosas, no sentido que há sempre um ênfase muito grande nas medidas de curto prazo e por via da despesa. Vamos lá ver, não há convergência social sem convergência económica. O que é que eu quero dizer com isto? Não há convergência social, ou seja, o nosso nível de vida não se aproxima da França, da Alemanha, etc., sem nós começarmos a ter um conjunto de políticas que preparem e lancem o país para criar riqueza que possa sustentar essa convergência dos níveis de vida. Quer dizer, e há coisas básicas, por exemplo, coisas que às vezes são tão pequenas como esta. Portugal tem uma situação privilegiada de porta para o Atlântico, não é? E, de facto, nós somos o 8º país no índice do Banco Mundial em termos de conectividade marítima. Mas depois, de que forma é que nós potenciamos essa vantagem natural? Não potenciamos, porque depois nas alfândegas estamos em 35º, nas infraestruturas portuárias estamos em 32º, nos atrasos de encomendas, etc., estamos para aí em 20º não sei quanto. Isso é um exemplo. E eu tenho muitos mais. Por exemplo, Portugal é o país que tem maior percentagem da população ativa, não é, da força de trabalho, sem o ensino secundário completo. É que não é o 22º nem o 23º, é o 27º. Subiu um lugar porque o Reino Unido saiu da União Europeia, porque senão éramos 28º. Estamos a falar há 2 paradigmas de impostos na Europa. Nós temos países mais pobres, menos capitalizados, menos produtivos, também é justo dizer com estados sociais mais fracos, mas que têm uma carga fiscal menos gravosa e que têm uma forte dinâmica de crescimento. Estamos a falar essencialmente de países de leste, Roménias, Eslováquias, República Checa, Eslovénia, etc. Depois temos um segundo paradigma de taxação nos escalões mais elevados, que são aqueles que mais criam valor, não é? Quer no imposto sobre as empresas, quer nos impostos sobre os rendimentos. Estamos a falar de quem? Estamos a falar da Alemanha, estamos a falar da França, estamos a falar da Holanda, estamos a falar da Bélgica, países fortemente capitalizados, muito produtivos e que por essa via conseguem ter carga fiscal elevada para sustentar estados sociais fortes. E depois nós temos Portugal, que tem impostos de rico, sendo um país pobre, com estagnação económica e sendo sucessivamente ultrapassado, ano após ano, por esses países de leste.
Portugal é o segundo país da Europa com maior percentagem da população a trabalhar em cabeleireiros e esteticistas, que são empregos de pequena escala, sem grande capacidade nem ambição de subir na cadeia de valor, de integrarem e exportarem para mercados mundiais e, mais uma vez, com fraquíssimas perspectivas de crescimento de produtividade ou de valor acrescentado. Quer dizer, todas estas políticas, o tempo que se gasta do ponto de vista mediático, sempre na espuma dos dias, e não haver uma agenda forte, orientada para capacitar o país em criar valor para depois redistribuir aquilo que teremos, porque é muito difícil distribuir aquilo que nós não temos. Nós temos que criar primeiro para distribuir depois. E isto é complicado. Nós temos um PRR, um Plano de Recuperação e Resiliência, que foi entregue a um engenheiro de Minas. Não é? Eu sei que a economia portuguesa tipicamente é um buraco, mas eu acho que isto foi levado demasiado longe a metáfora. Não é? Noutros países, como na França ou na Grécia, foram desenhados planos de recuperação e resiliência com ênfase muito mais forte no relançamento da economia privada, da iniciativa privada, para criar mais valor, para criar mais emprego, para de facto sustentar a tal convergência social. O nosso PRR foi um PRR que foi desenhado para substituir investimento público do Orçamento de Estado. Saindo esse investimento público do Orçamento de Estado, o Governo consegue uma quadratura do círculo quase, até porque tem a experiência de António Costa, que esteve nesse programa durante muitos anos, não é? Que é o quê? Que é precisamente conseguir, por um lado, ser o partido das contas certas, porque já não precisa fazer investimento público, sai do PRR, e por outro lado, folga orçamental para distribuir os recursos da maneira que mais lhe convém. E é nesse sentido que eu acho que Portugal vai pagar um preço grande nos próximos anos em termos de crescimento. Veja-se que no próprio Pacto de Estabilidade e Crescimento que foi apresentado ontem, o Ministro Medina, com a previsão que ele tem para o crescimento da economia portuguesa, não chega aos 2%, até 2027. As taxas de juro, neste momento, sobre a dívida pública, estão bastante acima desse valor. O que significa o quê? Significa que o estoque de dívida que nós temos, com um orçamento equilibrado, cresce a 3,5%, que seja, taxa de juros do Banco Central Europeu, boa parte da dívida está aí, e a base fiscal, a receita fiscal, cresce a 1,9%. Torna-se cada ano mais difícil manter o equilíbrio das contas. Quanto mais anos passarem com este desequilíbrio, com taxa de crescimento da economia abaixo das taxas de juros, mais gravosa e mais difícil é a disciplina, mais austeridade, menos capacidade que o Estado tem de atender aos casos sociais. Não há nenhuma agenda de crescimento que possa implicar o sacrifício de pessoas que passam por privação social ou material. Nenhuma família, em nome de uma agenda de crescimento, pode passar fome, pode deixar de poder meter comida na mesa dos seus filhos, pode deixar de ter um teto, pode deixar de ter capacidade e acesso a serviços de saúde e educação. Mas são essas as pessoas, primeiro, que nós temos a ajudar e depois focar o resto dos recursos numa agenda de crescimento que consiga criar valor para realmente termos a tal convergência social e nos aproximarmos do nível de vida das economias mais desenvolvidas. Existe um conjunto de estratégias que as pessoas podem fazer, na medida do possível, para aliviar um pouco destas questões. Primeiro, tudo o que seja contratos de fornecimentos, aqueles que já estiverem fora do período de fidelização, renegociá-los. Sejam, às vezes, contratos de televisão, sejam de eletricidade, seja de fornecimento de gás. Se não estiverem fidelizados, liguem, procurem, informem-se com os preços, porque tipicamente consegue-se poupanças significativas de forma regular se de facto andarem à procura do melhor fornecedor, aquele que faz o melhor preço e muitas vezes até dizer ao telefone com o seu fornecedor de que, olha, eu tenho uma proposta melhor do que esta, acho que vou mudar. E isto pode ser às vezes suficiente para eles baixarem o preço. Quem tem créditos, aí pode estar numa situação muito apertada porque a inflação soma-se a subida das taxas de juros, principalmente quem tiver vários créditos ao consumo. Um conselho muito útil é a consolidação dos créditos. Ou seja, se tiver um crédito num cartão de crédito de um banco, outro de outro, um pagamento de um faseado, um frigorífico, o que quer que seja, fale com um banco, tente juntar todos os créditos só num banco, porque tipicamente vai ter condições mais vantajosas em termos de encargos mensais e de juros com essa dívida, que o que teria de outra maneira. Crédito à habitação. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu já renegociei o meu crédito 3 vezes desde 2019. Acho que todos os anos renegocio o crédito, todos os anos baixo um pouco o spread. Muitas vezes, para aquelas pessoas que estão nessas condições, podem estender a maturidade, ou seja, os anos em que estão a pagar o crédito. Só isso por si baixa a taxa de juro. A taxa de juros, não, peço desculpa, baixa a prestação, baixando a taxa de esforço, como está a dizer a Luísa. Por outro lado, pode renegociar o spread. Eu consegui baixar o meu spread também em 0,3 nestes 3 anos, em 3 negociações consecutivas. Baixando o spread, ou seja, que é a margem comercial do banco no empréstimo, também baixa automaticamente
a prestação mensal e, obviamente, serão muito poucas as pessoas que podem fazer isto, mas as que tiverem poupanças de lado, se puderem amortizar o crédito, têm uma poupança na prestação mensal porque ela passa a ser mais baixa, mas, e não é tão pouco como isso, consegue também poupar, por exemplo, nos seguros de vida e muitas vezes nos seguros multirriscos, que são multirriscos não tanto, mas no seguro de vida consegue poupar de certeza. Porquê? Porque o montante de seguro já é mais baixo. Eu acho que, e deixar aqui uma mensagem positiva, porque eu acho que muitos dos comentários foram realmente pouco condicentes com dar esperança às pessoas. Eu sou mais otimista do que a generalidade dos analistas. Eu acho que a inflação vai baixar mais rápido que aquilo que estamos à espera. Por uma razão, nós até agora temos estado a olhar para taxas de inflação homólogas, ou seja, taxas de inflação que comparam o mês deste ano com o mesmo mês do ano passado, em termos de níveis de preços, mas até março, aquilo que nós temos visto é comparar níveis de preços de uma economia em guerra, como fevereiro de 2023, com níveis de preços de uma economia antes da guerra ter começado, que era fevereiro de 22. Nós em março já comparámos meses em que a economia já estava em guerra, em que já tinha sofrido nos 2 meses, março de 23 e março de 22, o tal choque. Houve uma descida acima, ou melhor, uma descida mais forte que aquilo que se estava à espera da inflação, mas março é um mês muito forte do ponto de vista da indexação salarial, ou seja, nós todos os anos temos atualizações de preços e de salários com base na inflação do ano anterior. Março de 2022, esses mecanismos de indexação foram fracos. Porquê? Porque em 2021 a inflação foi baixa. Em 2023, esses mecanismos de indexação em março foram fortes. Porquê? Porque a inflação em 2022 foi histórica. Significa o quê? Que mesmo com esses mecanismos de indexação, veja-se que desde 2000 até hoje, a taxa de variação mensal da inflação em março é 1% acima da média. Mas mesmo assim, tivemos uma quebra mais acentuada da inflação em março que aquilo que estávamos à espera. Eu quero crer, e será daqui a 10 dias que as estimativas rápidas do INE nos dirão acerca da taxa de inflação prevista para abril, eu estou em crer que abril, maio e junho serão meses em que a inflação baixará mais do que normal. Lembrem-se, em novembro a taxa de inflação já foi negativa, a mensal, ou seja, a diferença do nível de preços entre outubro e novembro, os preços baixaram. Entre novembro e dezembro baixaram, entre dezembro e janeiro baixaram, em fevereiro os preços aumentaram um pouco, 0,8%, em março voltaram a aumentar por causa da questão da indexação salarial, mas a taxa homóloga desceu, e estou em crer que abril, maio e junho serão meses positivos do ponto de vista de combate à inflação, e se isso for verdade, significa que iremos iniciar uma trajetória de descida das taxas de juros, que poderá ser iniciada antes do fim do ano, e com isso poderá haver um alívio para muitas pessoas.